seu poder descansa e é forte em seu amor, pois nele alicerçada, segura e firme está, e sobre a rocha eterna jamais se abalará. A pedra preciosa que Deus predestinou sustenta pedras vivas que a graça trabalhou. E quando o monumento surgir em plena luz, a glória do edifício será do Rei Jesus. Neste edifício santo que visa o teu louvor, esteja a tua bênção, rogamos-te, Senhor, que muitos pecadores aqui em contrição se tornem templos santos de tua habitação. Amém. Mais uma vez, muito boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos nessa quinta-feira para mais um estudo bíblico, estudando o tema Igreja, Povo de Deus. E hoje nós vamos, se Deus permitir, encerrar a primeira parte dessa série que trata do povo de Deus na Antiga Aliança, né? Do povo de Deus no Antigo Testamento. Nós começamos falando ali sobre o chamado de Abraão e hoje, com a graça de Deus, nós vamos concluir essa primeira parte para, a partir da semana que vem, começar sobre o Novo Testamento, o povo de Deus na Nova Aliança, o povo de Deus no Novo Testamento. Então, damos as boas-vindas a todos vocês que estão participando conosco nesse momento. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família e que durante esse momento que estivermos juntos, nós possamos aprender um pouco mais das Escrituras e também relacionar as Escrituras com a nossa própria vida, com a nossa própria realidade como igreja nesses tempos de pandemia. Quero convidá-lo para iniciarmos com uma oração. Pai bondoso, mais uma vez te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos estudando a tua palavra. Pedimos que a luz do teu Santo Espírito ilumine o nosso entendimento, abra o nosso coração, para que a tua palavra nos fale, nos oriente, nos mostre a tua vontade. Visita cada pessoa que participa deste momento e que todos nós possamos estar atentos às coisas que o Senhor quer nos ensinar. Nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então, como dissemos, o nosso estudo hoje é o último estudo dessa primeira parte, o povo de Deus na Antiga Aliança, e nós vamos falar do período final da história do Antigo Testamento, e por isso colocamos como título Do Exílio ao Retorno, né? O último capítulo da história do povo de Israel no Antigo Testamento é aquele que trata desse período do exílio e, posteriormente, do retorno dos exilados. Então, esse será o foco do nosso estudo nesse momento. Eu quero convidá-lo, então, para que nós façamos a leitura de um salmo, o Salmo 137, porque esse salmo ele traduz muito bem a experiência do exílio, né? Essa primeira fase da história, que é a história de Judá, né? Como vocês sabem, Israel já havia sido destruído, o Reino do Norte já havia passado pela destruição, os israelenses foram deportados pelos assírios, mas a deportação dos israelenses foi uma deportação muito trágica,
porque eles foram mandados para outros lugares e eles não foram trazidos de volta para o seu território. Então, eles não tiveram essa experiência do retorno, como aconteceu com aqueles que foram exilados na Babilônia, que foram os nativos de Judá, né? O povo de Judá, o povo de Jerusalém, Judá, do Reino do Sul. Então, na Babilônia, esse salmo foi composto, o Salmo 137, que diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós um dos cânticos de Sião. Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita se resseque, que a minha língua fique colada ao céu da boca. Se eu não me lembrar de você, se eu não preferir Jerusalém a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia em que Jerusalém foi tomada, pois diziam: arrasem, arrasem Jerusalém até os seus alicerces. Filha da Babilônia, você que será destruída, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e esmagá-los contra a pedra. Salmo 137. E esse salmo, com essa tonalidade tão dramática, né, nós percebemos todo o elemento dramático desse salmo, ele traduz o sentimento daqueles judeus que tinham sido deportados para a Babilônia. Então, ele fala do lamento daqueles que estavam vivendo aquela experiência, dizendo para aqueles que o haviam deportado, né, para o povo da Babilônia: vocês querem que nós cantemos canções alegres da nossa terra, mas como nós podemos cantar canções alegres? Como nessa situação que nós estamos vivendo, nós podemos cantar canções alegres? E o texto fala dessa saudade de Jerusalém, dessa memória de Jerusalém tão importante para aqueles judeus, e ao mesmo tempo, o final é bastante duro, mostra o sentimento de raiva e o desejo de justiça contra os seus vizinhos edomitas, que contribuíram e zombaram da cidade destruída, e também contra os babilônios, que os levaram para o cativeiro. Né? Lembrando aqui que isso aconteceu, como nós já conhecemos a história, isso aconteceu porque o povo, ao longo do tempo, foi se afastando da palavra de Deus, foi se afastando de tudo quanto Deus havia mostrado para eles, né, da fidelidade para com a aliança, e eles não ouviram as advertências dos profetas, e o exílio, então, foi a consequência do estilo de vida daquele povo. Mas quando chegam ali no exílio, o sofrimento é muito grande, o sentimento de humilhação, de abatimento e o desejo de retornar é muito grande. O que aconteceu no exílio? Como foi essa experiência? O que nós sabemos sobre a experiência do povo de Judá no exílio? A primeira coisa que nós precisamos nos lembrar é que nem todos os judeus foram levados para o exílio. Quando nós falamos judeus, nós estamos falando aqui do povo que compõe o reino do sul, o reino de Judá, uma vez que o reino de Israel já não existia da forma que ele era antes. Em Israel agora estão aqueles povos misturados que vão formar os samaritanos do futuro. Ali, em Judá, estão, portanto, os descendentes da tribo de Judá e os que se agregaram a eles, e, portanto, eles são chamados de judeus. Esses que foram para a Babilônia não foram todos os judeus. O que nós sabemos, à luz dos escritos bíblicos, é que os que foram deportados faziam parte da elite governante, da elite de Jerusalém. Então foram os citadinos, foram as pessoas que moravam na cidade de Jerusalém, especialmente aquelas pessoas das classes mais altas, os governantes, começar pelo rei, também pelos seus assessores, por toda a corte, como se chama, e aquelas pessoas mais abastadas. Então, a política de deportação da Babilônia, ela pensava da seguinte maneira: se nós tirarmos as lideranças do povo, né, se nós deportarmos as lideranças do povo,
nós vamos deixar aqui na terra apenas aquelas pessoas mais humildes, mais pobres, sem uma liderança, sem uma articulação, e isso facilita o domínio da terra e, portanto, essas pessoas não vão se rebelar contra nós. Então, assim eles fizeram. Quem foi para o exílio efetivamente foram essas pessoas. Na terra, em Jerusalém, nos arredores, na Judéia de um modo geral, ficaram as pessoas mais simples, mais pobres, especialmente os camponeses, e eles ficaram lá largados. Então a condição deles na terra também não era uma condição boa, não é? Então a condição dos camponeses na terra que ali ficaram também não era uma boa condição, mas eles ficaram na terra, eles puderam ficar na terra, enquanto que essa elite foi levada para o exílio. E como é que era a vida no exílio? Como é que eles viviam na condição de exilados? De um modo geral, eles não chegaram a sofrer no exílio ah, alguma coisa como fome, como tortura ou mesmo perseguição. Na verdade, ao que tudo indica, né, pelas informações que nós temos, os judeus tiveram uma vida relativamente estável durante o período que ficaram exilados, né, durante o período que ficaram dentro do território da Babilônia. Lembrando que Babilônia não se trata apenas da cidade da Babilônia, mas todo o Império Babilônico, que é um território bastante extenso, então os judeus ficaram em vários lugares desse território. E a vida deles durante esse período foi uma vida relativamente estável. Eles não foram maltratados durante o período do exílio, na maior parte do tempo, né? Eventualmente, um episódio ou outro, como o que nós lemos, por exemplo, na história de Esther, né? Nós temos ali um episódio de uma perseguição contra os judeus, mas isso não era o comum. A maior parte do tempo, os judeus tiveram uma vida relativamente tranquila. Isso não diminuía para eles o sentimento de humilhação que isso representava. Porque, ainda que eles não estivessem sofrendo ali algum tipo de perseguição, ou fome, ou alguma coisa assim, eles estavam desterrados. Eles eram estrangeiros que não podiam voltar para a sua terra. Eles não tinham essa permissão do Império Babilônico de retornar para a sua terra. Eles estavam ali na condição, portanto, de cativos, ainda que não estivessem sofrendo fisicamente, necessariamente, mas eles estavam na condição de cativos. E isso era uma grande humilhação para um povo cuja história estava profundamente ligada à terra da promessa. Eles eram aqueles que tinham recebido aquela terra como herança de Deus. E agora eles estavam privados dessa terra, privados da cidade santa, da cidade de Jerusalém, privados do templo, privados do seu culto, da forma como ele era feito no templo, privado das festas de Jerusalém. Então, todos os símbolos fundamentais da sua fé, eles não tinham ali na Babilônia. Então, eles tiveram que enfrentar esse momento. Foi um momento de crise, foi um momento de tristeza, como nós podemos ler no Salmo 137. Foi um momento de humilhação e também foi um momento que proporcionou a esses judeus uma profunda reflexão sobre tudo que tinha acontecido com eles. Então, apesar de ser um momento muito difícil, nós podemos dizer que foi um momento também espiritualmente frutífero, porque nesta condição de povo exilado, eles puderam refletir sobre a sua própria história, eles puderam refletir sobre tudo que tinha acontecido com eles e puderam alimentar a esperança do retorno, porque os mesmos profetas, como Jeremias, que tinham anunciado a queda, também anunciavam o retorno. Então, eles foram vivenciar esse momento do exílio como quem lambe as próprias feridas, né, para usar uma expressão popular, como quem reflete sobre tudo o que aconteceu e sobre a necessidade de uma atitude diferente para poder retornar, para poder recomeçar e reconstruir a sua existência. Apesar dessa tristeza expressa no Salmo 137, o fato é que muitos judeus, na prática, se adaptaram à vida no exílio. E uma prova dessa adaptação foi a invenção, podemos dizer assim, de uma nova instituição que se tornou uma marca dos judeus espalhados pelo mundo, que são as sinagogas. O que é uma sinagoga? A palavra sinagoga
significa algo como congregação, reunião. E esse nome foi dado não só às reuniões propriamente ditas, mas às casas de oração que foram construídas pelos judeus. Eles não podiam mais ter o templo de Jerusalém, eles não construíram um outro templo, mas eles construíram essas casas de oração, que eram esses lugares onde eles podiam se reunir, onde eles podiam ler as Escrituras, especialmente a Torá, onde eles podiam também cantar os seus salmos, não é? Mesmo os seus salmos de lamento, e onde eles podiam ali cumprir os ritos mínimos da sua fé, especialmente a circuncisão e a guarda do sábado. Então, essas casas de oração, essas sinagogas, se tornaram a marca registrada, como eu disse, da presença judaica no mundo. Essas sinagogas serviram para os judeus preservarem a sua fé, preservarem a sua identidade, preservarem o sentido de comunidade, de uma comunidade que vivia exilada, que tinha valores diferentes dos valores dos povos ou do povo no qual eles estavam ali inseridos e que também se comportavam de uma maneira diferente. E é interessante, então, a importância que vai se dar a essas sinagogas como esse lugar de preservação, como essa instituição que preserva essa identidade judaica e todos esses símbolos, né, e todos esses ritos que são possíveis na sinagoga. Na sinagoga não existe a oferta de sacrifícios, ela não é um templo, no mesmo sentido que o templo de Jerusalém, mas eles podiam celebrar o culto, eles podiam orar, eles podiam adorar, eles podiam ler as escrituras, praticar a circuncisão, celebrar a Páscoa. Enfim, a sinagoga se torna então o agregador. E onde os judeus chegam e a comunidade judaica chega, eles então organizam sinagogas. E muitos se adaptaram à vida no exílio. Tanto é que, do mesmo jeito que nem todos os judeus foram levados para o exílio, no tempo do retorno, nem todos os judeus retornaram. Muitos permaneceram espalhados pelo mundo naquilo que se chama a diáspora judaica, né? Os judeus espalhados pelo mundo esse processo começa justamente no período do exílio, e eles vão permanecer lá, vão constituir a sua vida lá, vão constituir suas famílias lá, não vão voltar para Jerusalém, embora vão continuar vinculados pela fé a essa tradição de visitar, por exemplo, o Templo de Jerusalém, quando ele for reconstruído, etc. Mas muitos não vão retornar, vão permanecer no exílio, e as sinagogas serão o grande ponto de encontro para esses judeus exilados, tanto os que vão depois retornar, quanto também os que vão permanecer. A esperança do retorno, como eu disse, é muito forte, porque os profetas haviam anunciado que isso ia acontecer. E depois de 70 anos, eles teriam a oportunidade de retornar para Jerusalém e recomeçar a história que havia sido tão brutalmente interrompida com o exílio. Mas além da esperança de um retorno físico para a cidade de Jerusalém, para reconstruir o templo, etc., havia também sido anunciada pelos profetas, especialmente por Jeremias e por Ezequiel, o estabelecimento de uma nova aliança de Deus com o seu povo. O estabelecimento de um novo pacto, porque o entendimento de Deus é que o povo havia quebrado essa aliança, havia quebrado esse pacto com os seus pecados. E agora Deus promete estabelecer com eles uma nova aliança. E nas palavras do profeta Ezequiel, essa nova aliança consistiria em tirar o coração de pedra e dar a eles um novo coração. Então, tanto as palavras de Jeremias quanto as palavras de Ezequiel, nas referências que vocês estão vendo aí, não é? Jeremias 30, 18 e 19, depois 31, de 31 a 24, e também Ezequiel de 36, de 22 a 28, nos falam dessa ideia da nova aliança e do estabelecimento de uma nova relação com Deus. Eu serei o Deus de vocês e vocês serão o meu povo. Essa nova aliança, ela estaria em continuidade com a antiga aliança, porque ela continua vinculada à promessa que Deus fez a Abraão. Mas o entendimento que nós temos dessa nova aliança é que ela começa tudo de novo, no sentido de que o povo precisa ser renovado, o coração das pessoas precisa ser renovado, e essa aliança, então, ela é nova nesse sentido. Ela está em continuidade com a antiga,
em virtude da promessa de Deus a Abraão, mas ela vai ser uma aliança de renovação, porque esse povo se perdeu nos seus caminhos. E como eu disse, esse período do exílio serviu para que eles refletissem sobre isso, e Deus então anuncia, já havia anunciado através de Jeremias e de Ezequiel, profetas que viveram ali no momento crítico mesmo do período do início do exílio, e ele já havia anunciado a necessidade do estabelecimento dessa nova aliança. Então, a experiência do exílio foi essa experiência trágica, mas ao mesmo tempo essa experiência que proporcionou aos judeus uma reflexão sobre o que eles haviam vivido e estavam vivendo, e também sobre essa expectativa, né, de um retorno e de uma nova aliança de Deus com o seu povo. E o retorno finalmente aconteceu. Né? Houve uma mudança política na região da Mesopotâmia. Os babilônios foram derrotados, foram conquistados por uma nova potência, que foram os persas. O Império Persa, então, substitui o Império Babilônico. Eles dominam a região, conquistam a Babilônia. A Babilônia não dura muito tempo depois do exílio de Israel, do início do exílio, e os judeus agora se veem debaixo de um novo poder, que é o Império Persa. E o Império Persa, ele tem uma política diferente da política babilônica. Enquanto os babilônios se notabilizavam pela conquista violenta dos povos, os persas preferiam a diplomacia. Também usavam da violência quando entendiam que era necessário, mas antes da violência, eles costumavam tentar negociar. E a maior parte das vezes eles eram bem-sucedidos, porque eles tinham um poderio bélico muito grande, um poderio militar muito grande, que se tornou amedrontador para todos, e eles então colocavam a proposta da seguinte maneira: olha, vocês se submetem a nós vamos permitir que vocês permaneçam na terra de vocês. Então, diferente dos babilônios, eles não praticavam com frequência a deportação, não era uma política típica dos persas. Então, eles diziam: vocês vão continuar no território de vocês, vocês vão continuar governando o território de vocês, mas agora vocês estarão submissos a mim. Então, os persas estabeleciam uma relação de submissão, mas fazendo esse acordo de permanência no território e também permitindo uma relativa autonomia dos governantes locais. É claro que eles passavam agora a se tornar submissos ao Império Persa. Então, esse novo tipo de administração agora ocupa o território que antes era da Babilônia, e os judeus que estão exilados, que estão debaixo, portanto, desse poder, vão ter a oportunidade de retornar. E é isso que nós lemos na Bíblia, nos dois livros que tratam da história do retorno, que são os livros de Esdras e Neemias. E na Bíblia hebraica, na Bíblia na sua língua original, esses dois livros, na verdade, formam um único livro. É como se fosse um único livro em dois volumes. E eu vou ler para vocês, né, está projetado aí na tela, o primeiro capítulo de Esdras, que diz o seguinte: no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o seu reino e que se pusesse por escrito o seguinte: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém que fica em Judá. Aquele dentre vocês que for do seu povo, que o seu Deus esteja com ele, que suba para Jerusalém, que fica em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Todo aquele que restar, seja qual for o lugar em que habita, que os homens desse lugar o ajudem com prata, ouro, bens e gado, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus em Jerusalém. Então se levantaram os chefes de famílias de Judá e de Benjamim, os sacerdotes e os levitas e todos aqueles cujo Espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor em Jerusalém. Todos os que moravam nos arredores os ajudaram com objetos de prata e de ouro, bens, gado e coisas preciosas, além de todas as ofertas voluntárias. Também o rei Ciro entregou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e colocado na casa de seus deuses. Ciro, rei da Pérsia, tirou esses utensílios sob a direção do tesoureiro Mitredate,
que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Eis o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata de menor qualidade e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e prata foram 5.400. Sesbazar levou todos esses consigo quando os exilados voltaram da Babilônia para Jerusalém. Então a narrativa é uma narrativa assim bem interessante, porque ao mesmo tempo que ela fala de uma ação de Deus movendo ali Ciro para permitir que o povo retorne, ela também faz parte da política geral dos persas, como eu disse. Os persas faziam isso, eles preferiam que o próprio povo habitasse na terra, permitiam isso, incentivavam a permanência dos cultos ou dos deuses que já existiam naquela terra. Então, isso é apresentado em Esdras como algo que Deus mesmo proporcionou, mas a gente sabe que isso significa também que era uma política mais ampla dos persas em relação a todos aqueles que eles dominavam. E assim aconteceu, né? O povo retornou. Os livros de Esdras e Neemias, eles narram para nós esse processo de reconstrução da cidade, especialmente a reconstrução dos muros e também a reconstrução do templo e os acontecimentos relacionados a esses eventos. Então, nós temos agora uma segunda fase, né? A primeira fase que tratamos foi o exílio, agora nós podemos falar do retorno e reconstrução da cidade de Jerusalém e da vida dos judeus na sua terra. Primeira pergunta, nós já respondemos parcialmente, é quem retornou para Judá? Nem todos os que foram exilados retornaram. Depois, vocês podem ler com mais calma, o capítulo 2 do livro de Esdras vai narrar as famílias que voltaram para Judá, as famílias que retornaram para Jerusalém naquele primeiro momento, naquela primeira leva de retornados, né? Com certeza, outros retornados vieram em outros momentos. O livro de Neemias também fala de outras pessoas que foram para a terra, e assim nós imaginamos que ao longo do tempo muita gente tenha retornado, tenha achado interessante retornar. Mas não foram todos. Os judeus continuaram pelo mundo, e isso, inclusive, depois a gente vai, quando for falar sobre o Novo Testamento, a gente vai voltar a falar sobre essa presença dos judeus em vários lugares do mundo, porque o cristianismo vai se expandir e ele vai se expandir também em muitos lugares onde os judeus já estavam presentes. Então a gente retoma esse assunto num outro momento. Mas nem todos os judeus que foram deportados retornaram, como nós já mencionamos. E a coisa mais importante narrado ali por essas histórias de Esdras e Neemias, e que é o centro das atenções dos dois livros, apesar de Neemias enfatizar a reconstrução dos muros, mas o centro das atenções, aquilo que realmente vai ser simbolicamente o momento mais importante, é a reconstrução do templo. A reconstrução do templo que era o grande símbolo da presença de Deus, era o grande símbolo da fé do povo, da fé judaica, o grande símbolo de toda a história da vida deles, né? Então, a reconstrução desse templo vai ser algo muito significativo. Essa imagem que vocês estão vendo aqui atrás, né, no meu pano de fundo aqui, ela é uma imagem estilizada do Templo de Jerusalém. Esse templo não existe mais, apesar de essa imagem parecer uma fotografia, ela na realidade é uma composição gráfica, ela não é uma fotografia, mas ela nos dá uma ideia do que seria o templo da época de Herodes, né? Um pouco maior do que o templo construído por Neemias. De qualquer maneira, é uma imagem que nós temos de uma construção tão significativa, tão importante para o povo judeu. Então, eles voltam e a coisa mais importante é a reconstrução desse templo. No entanto, essa reconstrução do templo, ela tem uma ambiguidade, né? Eu vou ler para vocês Esdras 3, de 10 a 13, mesmo sem projetar o texto aí na tela para vocês, mas aí está a referência. Capítulo 3, versículos de 10 a 13 do livro de Esdras, diz assim: Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf,
com símbolos para louvarem o Senhor, segundo as instruções deixadas por Davi, rei de Israel. Cantavam responsivamente, louvando e dando graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando o Senhor por terem sido lançados os alicerces da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes, levitas e chefes de famílias, já idosos, que tinham visto o primeiro templo, choraram em alta voz quando, diante dos seus olhos, foram lançados os alicerces desse templo. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria. E assim não se podiam distinguir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo gritava tão alto que as vozes se ouviam de longe. Então, quando o templo, os alicerces do templo foram lançados, né? E aí você podia ver o tamanho do templo. Depois que você lança os alicerces de uma construção, você passa a ter clareza sobre o tamanho dela. Houve uma festa, uma celebração, os levitas estavam lá tocando e o povo louvando a Deus com salmos. Houve alegria, houve júbilo, mas o texto diz, porém, alguns mais velhos choravam ao ver aquele alicerce. E fica muito subentendido os motivos possíveis desse choro, né? Talvez eles estivessem chorando por lembrarem da tristeza da destruição, por terem visto aquele templo ter sido destruído, porque são aqueles que sobreviveram à destruição do templo e sobreviveram aos 70 anos do exílio, né? Ou que ouviram, eram muito crianças quando tudo aconteceu, que ouviram esses relatos dos seus pais. Então, os mais velhos. E eles veem aqueles alicerces, então pode ter sido uma tristeza em virtude da lembrança de todos aqueles acontecimentos tristes, né? A memória trágica da destruição, mas também porque o templo construído agora ele é muito menor e muito mais simples. Pelos alicerces já era possível perceber isso, do que o templo que eles conheceram, porque o templo que eles conheceram, chamado de primeiro templo ou templo de Salomão, era uma construção realmente suntuosa, grandiosa, uma construção que trazia orgulho para os filhos de Jerusalém, para os moradores de Jerusalém, e lembrava todo o período de grandeza e de independência da nação de Judá, e que nesse momento está sendo substituído por um templo e pelo tamanho que se apresenta, será um templo muito mais simples, e de fato será muito mais simples. Essa imagem que eu mostrei para vocês é o templo na época de Herodes, que foi ampliado. Então, Herodes, séculos depois, faz uma reconstrução desse templo, ou uma reforma desse templo, de forma a ampliá-lo bastante. Mas o templo da época de Esdras é um templo pequeno. E isso também vai trazer à memória dessas pessoas que elas não estão vivendo uma realidade de total liberdade. Ou seja, apesar de elas terem a oportunidade de retornar para a sua terra, de reconstruir a sua vida ali em Jerusalém, de reconstruir o centro da sua fé, que é o templo, o centro simbólico da sua fé, que é o templo, eles não estão vivenciando uma realidade de total liberdade, porque eles estão submissos ao Império Persa, eles são uma colônia dos persas, um povo subordinado. Então, essa tristeza dos mais velhos se explica também por isso, né? Por enxergar que não é exatamente um retorno glorioso, ainda que seja um retorno importante. Esse sentimento é ambíguo, né? É um sentimento que, ao mesmo tempo, mistura alegria e tristeza. O livro de Esdras faz questão de dizer que a coisa chegou a um ponto em que a gente não sabia distinguir o que era choro do que era júbilo, né? Por conta dessa ambiguidade do acontecimento. De qualquer forma, os judeus retornam e tentam reconstruir a sua vida e, principalmente, reconstruir a sua fé nesse novo território. Nós não vamos aqui nos aprofundar, mas já tivemos a oportunidade no estudo do domingo de falar sobre os profetas Ageu, profeta Zacarias, foi domingo passado o tema da pregação do reverendo Iranildo, e esses profetas viveram também nesse tempo e advertiram o povo sobre a necessidade de cuidar da construção do templo, advertiram o povo da necessidade de cuidar das coisas essenciais da lei. Esses profetas estavam ali para relembrar ao povo os motivos pelos quais eles foram levados para o exílio e a necessidade de buscar fidelidade a Deus nessa nova etapa da sua história. Também Neemias e principalmente Esdras se empenharam
para que essa situação pudesse ser mudada, né? Que eles pudessem retomar, de fato, uma vida de fidelidade a Deus e não cair mais no pecado da idolatria, nem se desviar mais da fé. Daí que neste período da história, né, nesse período iniciado por Esdras e Neemias, nos livros de Esdras e Neemias, vai se perceber que os judeus vão se tornar muito mais zelosos em relação a algumas coisas. A primeira é a grande importância que eles vão dar à lei, à Torá, exatamente porque a negligência para com essa lei, para com essa Torá, Torá é o nome que se dá aos 5 livros da lei, que nós chamamos também de Pentateuco. Então, a negligência para com a lei que está registrada na Torá, né, por isso que o nome é Torá, a negligência foi que levou esse povo ao exílio. Então, há uma forte ênfase no discurso, por exemplo, de Esdras e em toda a história posterior do judaísmo, a lei. A lei é muito importante para o judaísmo porque eles compreendem exatamente que foi a negligência para com essa lei que trouxe para eles todas as desgraças do exílio. Além disso, dentro da lei, né, dentro do contexto da lei, há um destaque para dois princípios, ou para dois conjuntos de leis. O sábado e as regras de pureza, as regras de purificação. Por quê? Porque essa ênfase no sábado, dentro do conjunto da lei, e por que essa ênfase nas regras de pureza? Exatamente porque no exílio, já no exílio, tanto o sábado quanto as regras de pureza, quando eu falo regras de pureza, eu estou me referindo aos alimentos que os judeus não devem comer, todo o cuidado que eles têm que ter com o templo, com o culto, todas aquelas regras que dizem respeito a esses ritos de purificação exterior. Por que isso é tão importante para o judaísmo a partir do exílio e muito mais agora que eles estão recomeçando a vida na terra deles, né? Porque essas regras, assim como o sábado, elas são marcas distintivas do judeu. Se você quiser identificar um judeu, sem precisar de maiores explicações, basta perceber que ele guarda o sábado e que ele tem essas regras alimentares e esses ritos de purificação. Então, esses ritos de purificação, essas regras alimentares e a guarda do sábado, eles demarcam a diferença entre o judeu e o não judeu. Então, isso se torna muito importante para o judaísmo, essa separação entre judeus e não judeus, porque eles entendem que, mais uma vez, aquilo que aconteceu com eles tem a ver com o afastamento da lei e também com o fato deles terem se misturado com os ensinamentos e as religiões e os deuses das nações vizinhas. Então, a idolatria e toda a falta de diferenciação entre ser e não ser povo de Deus, que teria levado esse povo à tragédia. Então, a partir de agora, eles vão ser extremamente zelosos dessa separação, dessa distinção entre judeu e gentio. Esse zelo vai ser muito importante para demarcar a identidade desse povo. E nós vamos ver, por exemplo, uma forte oposição aos casamentos mistos no livro de Esdras. Exatamente porque, lembram da história de Salomão, né? Foram esses casamentos mistos que levaram Salomão a fazer acordos com povos idólatras e cair ele próprio em idolatria. E isso certamente foi imitado por muita gente daquela sociedade. Então, agora, o discurso é ainda mais radical, no sentido de evitar qualquer tipo de contato que pudesse comprometer a identidade judaica, que pudesse comprometer a fé judaica. Como nós vamos ver depois no Novo Testamento, o problema disso, o problema dessa postura, é que isso poderia gerar, como de fato gerou, um separatismo também radical. Ou seja, esse excesso de zelo poderia levá-los a um fechamento para o próprio propósito que foi dado lá no passado para o chamado de Abraão, que ele deveria abençoar todas as nações da terra. Mas nesse momento da história de Judá, era importante esse separatismo, era importante essa demarcação identitária, como nós diríamos hoje, né? Para usar uma terminologia assim mais técnica. Eles vão colocar uma fronteira entre eles, como um povo separado, como o povo de Deus,
e os povos que não pertencem ao povo de Deus. Essa fronteira era uma coisa importante naquele momento e os judeus vão ser muito zelosos quanto a isso. Também nesse período do retorno, nós vamos ter os últimos profetas do Antigo Testamento. Os últimos profetas serão os profetas que falarão neste período, como Ageu, como Zacarias, como Malaquias. E depois desse período, então, os judeus e os cristãos vão considerar que a profecia ela silenciou durante um longo tempo. Para nós cristãos, essa profecia silenciou até que João Batista surgisse no horizonte da história. A profecia ressurge com João Batista, mas até João Batista não há mais profetas. Antes de João Batista, os últimos profetas são os profetas desse período do retorno. Isso vai também marcar um momento diferente na história do povo de Israel, porque eles vão viver outras coisas, eles vão viver situações também críticas, mas que não serão situações onde eles estarão amparados pela profecia. Eles terão que se voltar. Essa é uma outra razão para eles se voltarem cada vez mais também para a lei. Porque uma vez que não tem nenhum profeta falando sobre o presente ou sobre o futuro, eles precisam olhar para a lei, para aquilo que já estava escrito, para aquilo que já estava estabelecido, para servir de norte para a vida deles. Então, essa é a importância também daquilo que já estava consolidado como profecia e como lei para eles. Esse tempo é também o tempo do anúncio de uma grande esperança, que é a esperança messiânica. Essa esperança messiânica ela é fundamental para a fé judaica. Já existia essa esperança, ela já era apresentada em outros tempos, em outros momentos da história. Nós temos o livro do profeta Isaías, logo nos seus primeiros capítulos, nos falando dessa esperança. Mas nesse período, a esperança messiânica ela vai ganhar um fôlego muito grande. Um exemplo disso é o texto de Zacarias 9, que nós conhecemos tão bem das nossas narrativas da Semana da Páscoa, da Semana Santa. Alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém. Eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho cria de jumento. Destruirei os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e os arcos de guerra serão destruídos. Ele anunciará paz às nações, o seu domínio se estenderá de mar a mar e desde o Eufrates até os confins da terra. Então, nós temos aqui uma profecia de Zacarias falando sobre a manifestação desse rei. E essa esperança no rei Messias, ela vai ser uma esperança muito forte para esse povo, porque, como eu disse, eles retornaram, mas eles estão conscientes de que esse retorno, embora seja o cumprimento de uma promessa divina, ele ainda não é a plenitude daquilo que os profetas haviam anunciado. Então, quando eles olham para o presente, ou seja, para aquilo que eles estão vivendo, eles enxergam que as promessas se cumpriram, mas elas não se cumpriram completamente. O povo de Deus retornou para o seu território, teve a oportunidade de retornar, mas o reinado de Deus ainda não havia sido estabelecido. O reino de Deus, que havia sido profetizado, ainda não havia se estabelecido. E os judeus ainda vão penar, porque depois desse período do domínio persa, eles vão vivenciar uma outra fase que não está registrada na Bíblia protestante. A Bíblia católica possui 2 livros que são importantes para a gente entender esse período, embora não sejam considerados por nós e nem pelos judeus como livros canônicos. Esses livros são historicamente importantes, que são os 2 livros dos Macabeus. Então, esses 2 livros nos falam do período em que os judeus ficaram sob o domínio dos macedônicos, dos macedônios também chamados, ou gregos. Então, esse período foi um período crítico, porque eles foram tentados a seguir os costumes dos gregos e se desviar mais uma vez da sua fé. Houve uma guerra, uma luta que produziu mártires e eles mantiveram a sua doutrina, a sua fé, mas isso também produziu consequências políticas
muito ruins, né? Porque os macabeus assumiram o poder e eles terminaram também promovendo divisões no meio do povo judeu. Esses grupos que nós conhecemos no Novo Testamento, fariseus, saduceus, essênios, de alguma forma são fruto desse período dos macabeus, né? Quando a gente for falar sobre o Novo Testamento, a gente volta a mencionar isso, mas é importante entender que eles viveram esse período, que foi um período de domínio também. Foram dominados pelos macedônios. Aí depois tiveram um período de liberdade, onde conseguiram, inclusive, restabelecer um reino autônomo, independente, sobre o governo desses descendentes dos macabeus. E aí chegaram os romanos e dominaram novamente o território. Então, quando a gente abre o Novo Testamento, nós não encontramos o povo judeu nas mesmas condições que o Antigo Testamento encerra. O Antigo Testamento encerra nos falando do povo retornando sob o domínio persa, mas retornando para o seu território. Quando nós abrimos o Novo Testamento, o povo judeu está sob o domínio romano. Esse período de tempo que se passou significou também a conquista dos macedônios e, posteriormente, a conquista dos romanos sobre os judeus. Então, eles não tinham, de fato, autonomia. Eles viveram um período muito curto de autonomia nesse tempo todo, e a expectativa do reino de Deus era muito grande, porque o entendimento deles é: o Messias virá, eles estão olhando para esse futuro e esperando esse futuro. O Messias virá, o reino de Deus será estabelecido, a promessa do Espírito Santo, do derramamento do Espírito Santo, será cumprida, e eles esperam também que todos os povos, todas as nações, reconheçam Deus como Deus e o adorem. Todos os povos da terra deveriam adorar a Deus e reconhecer Deus como o único Deus verdadeiro. Essas são as esperanças que são anunciadas pelos profetas e que são alimentadas pelo povo, ou pela maior parte do povo judeu. A vinda do Messias, o estabelecimento do reino de Deus, a vinda do Espírito, o derramamento do Espírito, a conversão de todos os povos, o juízo final e a ressurreição. Então, essas crenças, essas esperanças, elas estão ali na vida do povo e isso tudo começa nesse retorno, né? Não que essas esperanças já não estivessem em algum momento no antigo, nos textos mais antigos do Antigo Testamento, nos momentos mais antigos da história do povo, mas é a partir do retorno que isso tudo vai sendo cada vez mais desejado, cada vez mais buscado. Por isso, quando a gente abre o Novo Testamento, a gente encontra essas expressões, né? O reino de Deus, o Messias. Isso tudo vem dessa expectativa, né? No início do Novo Testamento, essa é uma expectativa muito viva no coração das pessoas e esse povo de Deus que deseja a sua plena libertação, a sua plena salvação e a plena realização das promessas que Deus havia feito para Abraão e que havia reiterado ao longo do tempo na antiga aliança. Então, é para a gente se localizar nisso, né? E quando nós chegamos, portanto, na nova aliança, e nós concluímos com isso, nós vamos chegar às seguintes conclusões. Primeiro, o povo de Deus na nova aliança, que será chamado de igreja, ele está em continuidade com o povo de Deus da antiga aliança. Deus não tem dois povos. Há um só povo de Deus. E esse povo de Deus ele está em continuidade, da antiga para a nova aliança. Por quê? Porque são as mesmas promessas, as mesmas esperanças que persistem e que encontram sua realização no Messias, que é Jesus Cristo. Então a salvação é uma só, a expectativa da nova realidade do reino de Deus, tudo isso está em continuidade com as esperanças da antiga aliança. E isso tem consequências também para a concepção nossa de povo de Deus. Nós não podemos nos enxergar separados dessa concepção que está posta no Antigo Testamento. Há uma continuidade, ainda que com esse diferencial de que, a partir de Cristo, algumas coisas se renovam e se transformam. Mas é preciso manter esse senso de continuidade. Quando falarmos sobre a nova aliança, a partir do próximo estudo, enfatizando a nova aliança, nós vamos mostrar alguns desses elementos de continuidade e algumas transformações ocorridas, mas nós não podemos desprezar essa continuidade, nem imaginar que Deus tenha povos separados. Não, a ideia de uma identidade e uma continuidade entre as promessas da antiga e da nova aliança. Em Cristo, portanto,
esse que é o Messias, né? A palavra Cristo significa Messias, o reino de Deus é chegado, como ele mesmo anunciou muitas vezes. O templo, a lei encontra o seu pleno significado, porque Cristo vem para cumprir a lei, como ele mesmo também diz. O templo, o culto e o sacerdócio que existiam na antiga aliança, eles vão encontrar em Jesus o seu propósito, porque Jesus é o perfeito sacrifício, o perfeito sacerdote, e ele oferece então o sacrifício único, cumprindo o propósito de todos os sacrifícios do culto da antiga aliança. Então, nele, tudo isso se realiza. O Espírito Santo é derramado sobre o povo de Deus, conforme a promessa. A ressurreição de Cristo, ela é o prenúncio da nossa ressurreição e da vida eterna. E o Evangelho passa a ser anunciado a todas as nações, a fim de que se cumpra o que os profetas diziam, que todos os povos reconheceriam o Senhor. Então, assim como o povo de Deus na antiga aliança, o povo de Deus na nova aliança também aguarda a plenitude do reino de Deus, os novos céus e a nova terra, nos quais habitam a justiça. Então, todas as esperanças, as expectativas, elas se cumprem em Cristo e se cumprirão plenamente no retorno do Senhor. Há uma relação, portanto, de continuidade, ainda que com transformações, porque a nova aliança cumpre e torna concreto e real coisas que eram anunciadas na antiga aliança, mas elas estão em continuidade. Jesus nunca renegou a antiga aliança, os apóstolos nunca renegaram a antiga aliança. O Antigo Testamento continua sendo parte das Escrituras para nós, mas nós precisamos ter em mente essa ideia da profecia do cumprimento. Então, muitas coisas que foram anunciadas na Antiga Aliança já se cumpriram. Então, elas deixam de ter valor, não porque elas não sejam importantes, mas porque elas já se cumpriram. Por que nós não continuamos oferecendo cultos com sacrifícios de animais? Porque todo esse rito, todos esses sacrifícios se cumpriram na figura de Cristo. Então, é algo que já se realizou, né? Mas isso não é um desprezo pelo Antigo Testamento, é apenas o reconhecimento de que aquilo que foi prometido aconteceu e Cristo torna desnecessário todos esses ritos antigos, porque ele já não tem mais uma função a partir da vinda do Messias. Então, a gente olha para o Antigo Testamento como com essa lógica da profecia e do cumprimento. Mas, ao mesmo tempo, muitas expectativas e esperanças do Antigo Testamento ainda estão em realização, ainda estão em cumprimento, como é o caso do reconhecimento universal de Deus, né? Por todos os povos, por todas as nações, e é o estabelecimento pleno do reino de Deus que todos aguardamos para o fim dos tempos. Então, essas são as coisas que nós precisamos ter em mente também. Para finalizar, nós lembramos que as histórias do povo da antiga aliança, elas continuam para nós, na nova aliança, a ser histórias que servem para nos orientar como povo de Deus, nos orientar sobre o nosso chamado, assim como foi o chamado do povo na antiga aliança, sobre a nossa condição de povo peregrino, Pedro diz isso belamente, né? Como peregrinos e forasteiros que sois, nós estamos ainda a caminho da plenitude do reino, sobre o nosso compromisso de fidelidade, que assim como o povo de Deus na antiga aliança tinha o compromisso de ser fiel a Deus, esse compromisso permanece para nós na nova aliança, e sobre o nosso destino e o nosso propósito, que é a glória de Deus, né? Buscar a glória de Deus e compartilhar da glória de Deus. É para isso nós somos chamados e somos chamados como povo de Deus. Na próxima semana, se o Pai assim nos permitir, nós estaremos juntos mais uma vez para falar sobre o povo de Deus na nova aliança, né? A partir dessas nossas conclusões, começar a tratar de ver como o Novo Testamento apresenta a igreja como povo de Deus na nova aliança. Antes de encerrar esse momento com uma oração, eu quero dar 2 avisos importantes para os irmãos. O primeiro aviso é o seguinte: nós estamos com as inscrições para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária deste domingo abertas. É importante que os irmãos que são membros comungantes da igreja se inscrevam para participar dessa Assembleia. A primeira delas é aquela Assembleia Ordinária, em que haverá prestação de contas relativa ao ano anterior e a apresentação do orçamento que está
valendo para este ano. É uma assembleia informativa. A segunda assembleia, que acontecerá imediatamente depois, a primeira começa às 8h30 da manhã, nós faremos a chamada. Imediatamente depois, né, estamos prevendo aí 9h30, talvez um pouquinho mais, para começar uma segunda assembleia, onde nós vamos deliberar sobre a eleição de um presbítero, o presbítero João Vargas, cujo mandato está encerrado, ele será apresentado à igreja para a reeleição. Então, aqueles que ali estiverem vão participar dessa assembleia para a eleição do presbítero, né, para opinar sobre a eleição ou não do presbítero, a reeleição ou não do presbítero João Vargas. Então, estaremos reunidos pela manhã para isso. Não haverá culto no horário da manhã, nem transmissão da assembleia. Então, se você é membro da igreja e deseja participar, deve se inscrever para que nós possamos compor o quórum dessas duas assembleias no domingo pela manhã, domingo dia 23. E o segundo aviso que nós queremos dar foi uma decisão do Conselho, tomada essa semana, que é a seguinte: como nós não vamos ter o culto presencial domingo pela manhã, nós decidimos fazer o culto presencial no domingo à noite. Então, excepcionalmente, este domingo, nós vamos ter o culto presencial no domingo à noite. E o procedimento vai ser o mesmo que nós temos adotado com todos os cultos presenciais. Vamos colocar no grupo da igreja também a lista de inscrição para o culto presencial. Aí essa lista é aberta para quem quiser ir, limitado o espaço, limitando o número de pessoas, como temos feito com todos os cultos presenciais em virtude da pandemia. Mas aí você pode ir sendo membro da igreja, não sendo membro da igreja, todos podem participar, desde que façam a inscrição para que nós possamos controlar o número de presentes. Então, no domingo à noite, o nosso culto será presencial e também transmitido online, como temos feito com todos os cultos desta época, ok? Então, vai estar no grupo da igreja daqui a pouco, tanto o link para que vocês se inscrevam, os membros comungantes se inscrevam para a Assembleia, quanto o link para que vocês se inscrevam para participar do culto presencial de domingo à noite, desse domingo, dia 23, ok? Que Deus abençoe a todos. Eu convido vocês para orar e assim encerrar esse nosso momento de estudo bíblico. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela tua palavra e pela tua presença. Continua a nos abençoar, nos guardar e nos orientar. E enche o nosso coração da tua paz. Dá-nos uma noite de descanso. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus e até domingo, se Ele nos permitir.